Bem, um fato que eu não citei aqui, mas seria possível demonstrar, é que se a variável populacional tem distribuição normal, a média amostral, independente do tamanho de amostra considerado, também teria distribuição normal. Que seria o caso do exemplo desse primeiro exemplo. Aqui eu gerei os valores a partir de uma distribuição normal, então a distribuição populacional também ficou próxima de uma normal. E para cada tamanho de amostra aqui, a distribuição da média amostral também ficou próxima de uma distribuição normal. Então, a gente vai ver agora um exemplo, né, com uma distribuição populacional diferente. Vamos ver o que acontece. Então, agora, de novo, eu gerei valores aleatórios, né, 10.000 valores, só que agora baseados numa distribuição uniforme. Aí o histograma ficou com esse formato aqui agora. Então agora a média populacional é 500,78 e o desvio padrão 291,28. E aí a gente vai repetir aqui a mesma coisa que a gente fez no exemplo anterior. Primeiro selecionei 1000 amostras de tamanho 1, fiquei com essa distribuição. 1000 amostras de tamanho 3, ficou com essa cara o histograma. 1000 amostras de tamanho 5 e 1000 amostras de tamanho 10. Então aqui a comparação, né? Então repara que aqui, apesar da distribuição na população ser próxima da uniforme, à medida que a gente vai aumentando aqui o tamanho da amostra, a distribuição da média amostral também vai ficando com uma cara de distribuição normal. E a gente continua a observar aquele fenômeno, né, da distribuição ficar cada vez mais concentrada, que significa que diminuir esse desvio padrão aqui, né, e cada vez mais concentrada próxima do valor da média populacional. Aí de novo, se a gente comparar aqui a média e o desvio padrão dessas distribuições, né, a média aqui sempre fica próxima da média populacional, não tem. Agora, se a gente comparar o desvio padrão no exemplo e o desvio padrão teórico, também a gente vai ver que ficam bem próximos os valores. Então a gente teve o mesmo comportamento que a gente viu no primeiro exemplo. E, na realidade ele vai independer da distribuição populacional. Esse fato é conhecido já há bastante tempo, né? Em 1733 essa propriedade foi utilizada para estimar probabilidades a partir da distribuição normal. Só que ele só foi formalmente demonstrado mesmo no início do século XX. E ele é conhecido como Teorema Central do Limite. E o que ele diz, né? Ele diz que se a gente tiver variáveis aleatórias com a mesma distribuição, né, média μ e variância sigma ao quadrado, se a gente definir a média amostral de tamanho n, que é a soma dos n primeiros valores dividido por n, então essa variável aleatória ela tem esse comportamento aqui. À medida que eu aumento o tamanho da amostra, a média amostral menos o valor da média populacional dividido por sigma raiz de n fica cada vez mais próximo de uma normal padrão, ou seja, uma normal com média 0 e variância 1. Que é a mesma coisa que dizer que a distribuição da média amostral fica cada vez mais próxima de uma distribuição normal com média μ
e variância sigma ao quadrado sobre n. Então o ponto principal aqui, né, o grande benefício desse teorema é que ele vale independente da distribuição aqui das variáveis aleatórias, né? Ela só tem que ter a mesma distribuição, que no nosso caso seria a distribuição populacional. Então, para aplicar essa aproximação aqui, a gente não precisaria conhecer a distribuição populacional. Bem, como é uma aproximação, né, ela fica cada vez mais próxima à medida que a gente aumenta o tamanho da amostra. Então a gente vai exigir, né, para poder aplicar essa aproximação, que o tamanho da amostra seja maior ou igual a 30. Então como que a gente poderia... Vamos ver um exemplo aqui de aplicação desse teorema. Então considere que uma moeda tem probabilidade de 0,4 de dar cara e 0,6 de sair coroa. Então imagina que essa moeda vai ser lançada 100 vezes, e dessas 100 vezes a gente vai contar o total de caras. Então eu quero saber a probabilidade desse total de caras, nesses 100 lançamentos, está entre 50 e 70. Bem, a gente pode definir para cada lançamento, né, cada lançamento individual da moeda, uma variável com distribuição de Bernoulli, com parâmetro 0,4, ou seja, ela vai valer 1 com probabilidade 0,4 e vai valer 0 com probabilidade 0,6. Ou seja, se o lançamento der cara vale 1, se o lançamento der coroa vale 0. Então se a gente definir essas variáveis, né, o total de caras vai ser a soma delas, né, já que ela vale 1 se der cara e vale 0 caso contrário. Então assim a gente pode escrever que a probabilidade que a gente quer calcular é essa probabilidade aqui. A probabilidade da soma das 100 variáveis está entre 50 e 70. Então repara que essa expressão aqui dessa soma, né, é quase igual à expressão da média amostral. Só falta aqui dividir por 100, né, que é n igual a 100. Então se a gente dividir aqui os 3 membros aqui por 100, né, então a gente vai ficar aqui que essa probabilidade vai ser igual à probabilidade da média amostral, está entre 0,5 e 0,7. Então a gente, bom, uma vez que a gente quer saber uma probabilidade aqui da média amostral, e a gente sabe que a distribuição da média amostral vai ser próxima de uma distribuição normal com média μ e desvio padrão sigma ao quadrado sobre n, a gente sabe estimar essa probabilidade. Então, no caso, a média e o desvio padrão vão ser a média e o desvio padrão da distribuição dessas variáveis xj aqui. Cada uma delas tem distribuição de Bernoulli. Então, a média de cada uma delas vai ser 0,4 e a variância vai ser 0,4 vezes 0,6. É a definição lá o valor da média e da variância para distribuição de Bernoulli. Então a gente sabe aqui que x menos a média, 0,4, dividido pelo desvio padrão, dividido por raiz de 100 raiz de n, vai ser próximo de uma normal padrão. Então se a gente substituir aqui x igual a 0,5 e 0,7, a gente vai achar que a probabilidade da média
está entre 0,5 e 0,7, vai ser igual a probabilidade da normal padrão, está entre 2,04 e 6,12. E essa probabilidade a gente consegue calcular consultando uma tabela. No caso aqui, a gente encontraria que essa probabilidade aqui seria aproximadamente 0,0207. Ou seja, a probabilidade do número de caras está entre 50 e 70 seria de aproximadamente 2,07%. Bom, calculando a partir dessa aproximação aqui do teorema central do limite. Bem, nesse caso, né, como cada variável aqui tem distribuição de Bernoulli, a gente sabe calcular explicitamente a distribuição da soma das 100 variáveis, né? Nesse caso, a gente sabe que a distribuição aqui da soma vai ser binomial com parâmetros NP. Então, a gente pode calcular exatamente essa probabilidade aqui que a gente estimou, né? E para poder comparar. Então, nesse caso aqui, seria a probabilidade da soma está entre 50 e 70, seria a soma aqui dela ser igual a K, com K variando de 50 a 70. E a probabilidade da soma ser igual a K, né, como é uma distribuição binomial, seria aqui combinação de 100 KK, 0,4 elevado a K, 0,6 elevado a 100 menos K. Daria aqui 0,027. Ou seja, a probabilidade exata, nesse caso, seria 2,7%, e a que a gente achou aproximada aqui deu 2,07%. Nesse caso aqui, né, é viável, né, a gente calcular exatamente, né, essa probabilidade, porque como a gente sabe que cada variável aqui tem distribuição de Bernoulli, a gente sabe que a soma vai ter distribuição binomial. Né? A gente só conseguiu fazer isso nesse caso específico aqui. Então, a grande importância do teorema está no fato dele ser aplicável independente da distribuição das variáveis. Então, a gente conseguiria aproximar, né, esse valor aqui que a gente queria calcular, mesmo se a gente não conhecesse a distribuição das variáveis xj. A gente só precisa conhecer a média e o desvio padrão delas. Nesse caso aqui, se a gente comparasse, né, a binomial com parâmetros n igual a 100, p igual a 0,4, com a normal, com média 40 e desvio padrão 24, né, a gente vê que ficaria bem próximo.